Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Figuinha, sou um dos editores do Cardio Papers. A gente vai começar a nossa sequência de lives sobre questões do TEC. Então, o tema que a gente escolheu hoje aqui é uma live sobre diagnóstico da insuficiência cardíaca. Eu vou fechar os comentários um pouquinho para poder focar na discussão. Vou discutir algumas questões, aí eu abro os comentários para a gente ir conversando, beleza? Então, a gente sabe que insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa, pode se apresentar de diversas formas dos pacientes, com sinais e sintomas de baixo débito, de congestão pulmonar, de congestão sistêmica. Mas como que a gente vai ver isso no nosso paciente? Então, geralmente a gente vai ver isso através de alguns critérios. Para ficar mais claro, eu vou trazer um paciente para nos acompanhar nessa live aqui, que vai ser o seu Antônio. Seu Antônio tem 75 anos e você está de plantão lá num pronto-socorro qualquer, está lá no seu plantão de emergência, chega esse paciente, 75 anos, com uma história de hipertensão, diabetes e dislipidemia. Passava regularmente com o cardiologista dele, mas não sabia ter nenhum problema cardiológico a mais, não tinha coração fraco, não soube falar de mais nada, nunca teve infarto. Então, um paciente com alguns fatores de risco, hipertensão, diabetes, dislipidemia e 75 anos. Quando começou a conversar com ele, ele veio com uma queixa de dispneia aos esforços há 2, 3 semanas, que piorou bastante na última semana. Além disso, começou a inchar a perna na última semana, começou a ter que dormir sentado e teve algumas vezes que acordou no meio da madrugada com falta de ar. Teve que levantar, ficar uma meia hora em pé para aliviar a falta de ar. Beleza, você tirou essa história breve dele lá na emergência e daí foi examinar. Começou a examinar um paciente, a ausculta, tinha uma B3, um B3 de livro, que você viu lá na faculdade, no internato e tal, aquele tum-tatá, né, uma presença de um ritmo em galope. Então, beleza, tem uma B3, auscultando o pulmão, você viu uma crepitação em bases pulmonares. Deitou o paciente a 45 graus, você viu uma estágio jugular, até uns 2, 3 centímetros aqui do ângulo da mandíbula. Beleza, aí você gastou, às vezes, 2, 3 minutos para tirar essa história e examinar o paciente. Baseado nisso daí, você pode falar que esse paciente tem insuficiência cardíaca? Na prática, a gente acaba falando, putz, deve ter um monte de achado e tal, e vamos pedir exame. Mas quando a gente está falando de prova ou está falando de algum estudo científico, a gente precisa ter critérios bem definidos para falar se ele tem EC ou não. E os critérios que são mais cobrados na prova são os critérios de Framingham. Acho que muitos já viram aí a tabela de Framingham, é uma tabela que tem quase 20 critérios aí, é meio difícil de decorar, eu vou tentar ajudar vocês a gravar. Então eu fiz um esqueminha para a gente tentar decorar o Framingham, basicamente como decorar os critérios maiores, o que não é maior vai ser critério menor, eu vou explicar. Então quais são os critérios maiores de Framingham que a gente tem que procurar no nosso paciente? São 3 critérios do pescoço, 3 do pulmão, 2 do coração e 1 do xixi, que é do tratamento. Como assim? Então, os 3 do pescoço, os 3 critérios maiores de Framingham é o aumento de PVC, uma PVC acima de 16 centímetros de água, uma presença de estágio jugular no exame físico ou a presença de um refluxo hepatojugular. Então, você deita lá o paciente, o que é refluxo hepatojugular? Você deita o paciente, você comprime lá o hipocôndrio direito do paciente e você vai ver um aumento da estágio jugular. Basicamente significa a mesma coisa, né? Quer dizer que o tanque está cheio. Então, se apertou aqui o fígado, está tudo ligado, né? Cavo inferior, ato direito, cavo superior, jugular. Se aperta aqui, vai aumentar aqui. O tanque está cheio. Então, são 3 critérios maiores relacionados ao pescoço, relacionados à estágio jugular. 3 critérios maiores relacionados ao pulmão. Então, seria estertores crepitantes em bases, seria a presença de um edema agudo clássico e a presença de dispneia paroxística noturna. Então, dispneia paroxística noturna foi o que esse paciente estava reclamando. É diferente de ortopneia. Se o paciente com insuficiência cardíaca deita e logo sente falta de ar, tem que levantar, isso é ortopneia. Quando está falando de um paciente que deita, demora algumas horas lá dormindo e acorda no meio da madrugada com falta de ar, geralmente é dispneia paroxística noturna. O paciente, quando fica em pé, a tendência do edema é ser gravitacional. Então, vai inchando as pernas e acaba lá o dia com aquele pé, um pãozinho, né? Aquele esquema de paciente descompensado de C. Quando ele deita, está tudo no mesmo nível. Então a tendência é reabsorver no líquido e começa a acumular líquido no pulmão, que está lá tudo no mesmo nível. E chega num ponto que fica congesto demais e o paciente já acorda. Então é uma coisa que demora um tempo, não é igual a ortopneia que deitou e sentiu falta de ar. Geralmente quando você tem isso, quando o paciente tem isso, ele tem que levantar e tem que ficar uma meia hora para melhorar. Então, não melhora rápido. Então, geralmente o paciente fala que levanta, abre a janela, fica lá no ventilador e daí vai melhorando devagar porque vai diminuindo o edema. Então, isso é dispneia paroxística noturna. Então, seriam os 3 critérios maiores. 2 do coração. 2 do coração seria a presença de um aumento da área cardíaca no raio-x de tórax
e a presença de B3, que é o ritmo em galope. B3 é bem sugestivo de disfunção sistólica, fração de ejeção reduzida do paciente. E o último critério maior seria do xixi, né, que eu falei, seria relacionado ao tratamento clínico. É um paciente que você começa a tratar para IC, dá diurético, o paciente perde 4,5 kg em 5 dias de tratamento. Quer dizer que o paciente estava muito inchado, perdeu tudo na urina, ele não vai perder isso em gordura. Então é um sinal que tem muita congestão. Então, critérios maiores é basicamente o que é mais específico de ser. Então, recordando, 3 do pescoço, aumento de PVC acima de 16, estrase jugular e refluxo hepatojugular do pulmão, setores crepitante em base, a presença de espinéia paroxística noturna e edema agudo de pulmão. Do coração seria B3 e aumento de área cardíaca e uma resposta ao tratamento importante com perda de peso. Então, seriam os critérios mais específicos. O que seria critério menor? É coisa que várias outras doenças podem dar. Então, por exemplo, edema de membro inferior. Edema de membro inferior você pode ver em C, mas você pode ver em paciente com alteração de tireoide, alteração renal, alteração hepática, por estase venosa. Então, um monte de coisa pode causar edema de membro inferior. Então, é um critério menor. Tosse seca noturna, também. O paciente tem refluxo, deita, pode ter tosse seca. Paciente com asma, tem várias outras causas para ter tosse seca. Hepatomegalia, outro critério menor. Várias outras doenças podem dar hepatomegalia. Derrame pleural também, é um leque enorme de possibilidades que podem causar derrame pleural. Dispneia aos esforços. Então, o paciente que cansa para fazer alguma atividade. Pode ser só por falta de condicionamento físico, é mais inespecífico. Perda de capacidade funcional, perda de 1/3 em relação a uma capacidade funcional documentada prévia, ou taquicardia, são todos sinais menores. E o pessoal gosta de pedir isso em prova, a gente vai ver como. Vamos voltar para o seu Antônio. Então, para o seu Antônio, o que a gente consideraria de critério de Framingham? Então, nos critérios de Framingham, a gente consideraria, na história, ele falou que tinha uma dispneia aos esforços, um critério menor. Tinha edema de membros inferiores, outro critério menor. E referia alguma coisa que parecia bem sugestivo de dispneia paroxística noturna. Então, só na história clínica já teria um maior e 2 menores. Para fechar para IC, precisaria de 2 maiores ou um maior e 2 menores. Então, só na história clínica você já mataria o diagnóstico desse paciente. Quando você vai para o exame físico, ele tem B3, que é um critério maior, ele tem estetor crepitante, que é outro critério maior, e tem estágio jugular, que é outro critério maior. Então, esse seu Antônio teria 4 maiores e 2 menores. Tem critério de sobra para falar que tem C, certo? Eu vou abrir, antes de abrir os comentários, eu vou falar das questões, porque senão atrapalha aqui a visualização das questões. Então, deixa eu passar para a primeira questão, vou tentar apresentar aqui só para vocês poderem acompanhar. Então, eu vou discutir 5 questões hoje no meio da discussão que a gente está fazendo. Primeira questão, uma questão do TEC 2016. Segundo os critérios de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, não é considerado um critério maior. Então, ele quer, exatamente, você tem que saber critério maior e menor. Ele quer saber qual que não é maior. Dispneia paroxística noturna é maior? É maior, a gente comentou. Edema de membro inferior é critério menor, muita coisa pode dar. Então, a B aí que é a alternativa. C, refluxo hepatojugular é bem específico de C. B3, ritmo de galope, também é bem específico de C. E turgência jugular também é bem específico de C. Então, teste tranquilo da prova de 2016, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Eu vou falar só mais um teste dos critérios de Framingham, daí eu já abro para os comentários. Esse aqui é um outro teste aqui do TEC 2017. Então, os critérios de Framingham são divididos em critérios maiores e menores e são utilizados como critérios para o diagnóstico clínico de C em estudos populacionais. Qual alternativa tem apenas critérios maiores? Outra questão do mesmo jeito. O que é critério maior e o que é menor? Por isso que é importante a gente comentar. Então, alternativa A, cardiomegalia e hepatomegalia. Então, cardiomegalia, a gente viu o aumento da área cardíaca no raio-x, é um critério maior, mas hepatomegalia é inespecífico, é critério menor, então não é. B, refluxo hepatojugular e B3, os dois são critérios maiores, então essa é a alternativa correta. C, edema agudo de pulmão e derrame pleural. Edema agudo é bem específico, critério maior. Derrame pleural é inespecífico, critério menor. D, ruídos adventícios pulmonares ou setores crepitantes é um critério maior. E tosse noturna seria um critério menor. E a última alternativa, dispneia paroxística noturna, seria um critério maior. E dispneia ao esforço é inespecífico, critério menor. Então, mais um teste tranquilo. A alternativa aqui seria a alternativa B também. Deixa eu voltar aqui e abrir os comentários, só para passar para o próximo tema. Vocês ficaram com alguma dúvida da questão sobre os critérios de Framingham? Deixa eu ver se alguém se manifesta.
Deu para ver as questões? Não ficou muito ruim? Tentei fazer um esquema aí para poder... Que bom, consegui ajudar alguma coisa aí para entender as critérios. Parece ser muita decoreba, né? Você tem que raciocinar um pouco para poder entrar na cabeça, senão fica tudo decoreba e você vai tomar banho e cai tudo pelo chuveiro, né? Então, beleza, tá tudo em paz aí. Eu vou seguir para o próximo tema. Então, o que eu vou comentar um pouquinho agora, vou desativar um pouquinho os comentários, já volto a ativar, sobre a gravidade na insuficiência cardíaca, que é uma coisa que eles costumam pedir também. Então, tem uma questão que caiu na prova do TEC que perguntou exatamente uma tabela que veio no Braud. É uma tabela que mostra os sinais de gravidade de C, vários sinais que são critérios menores ou maiores, mas tem 4 sinais específicos que seriam sinais de maior gravidade na IC, que seriam a presença de um pulso fino ou uma pressão de pulso com uma distância pequena. Então, a pressão de pulso achatada seria pressão arterial sistólica de 90 e diastólica de 76, 9 por 7,5, por exemplo. Então, quando você tem uma pressão de pulso muito achatada, a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica é um sinal que o volume sistólico do paciente deve estar baixo, o débito cardíaco dele deve estar baixo. Então, o paciente que está com um pulso fino e tem uma pressão achatada é um sinal que ele deve estar com débito cardíaco baixo. É um sinal de maior gravidade. Um outro sinal de gravidade é a perfusão, é a mão gelada e sudoreica, né? Aquele sudorese fria. Isso você pega no paciente que chega de cadeira de rodas na emergência, já está meio pálido, você encosta na mão do paciente, você já vê um critério de gravidade na EC na hora. O paciente que está com a mão super gelada e úmida, é um sinal que esse cara deve estar mal perfundido. Então é uma informação que você pega muito rápido que indica fortemente a gravidade desse paciente em relação a IC. O outro critério seria a nasarca, o paciente que chega muito edemaciado. Então o paciente que chega com edema de coxa, edema escrotal, além da CIT, aquele paciente que parece aquele bonequinho Michelin, chega gigantesco de inchaço, é um sinal que o paciente deve estar muito descompensado e realmente para ele chegar nesse ponto, para ir na emergência, ele deixou passar muito realmente. Então a nasarca é mais um sinal de gravidade e um outro sinal seria o pulsos alternos. O que é pulsos alternos? Seria a presença de... É diferente de FA, tem muita gente que confunde, né? A gente não está falando de pulso irregular. Aqui a gente está falando de um pulso regular, mas de intensidade diferente. Então você está sentindo o pulso lá do paciente, o pulso está regular, mas tem alguns batimentos que são mais fortes e alguns que são mais fracos. Frequência regular, mas com alteração de intensidade. Isso chama pulsos alternos e é um sinal de gravidade na IC. Então esses seriam os 4 maiores sinais de gravidade na IC. Outros sinais que eles colocam na tabela, a presença de B3, presença de derrame pleural, presença de congestão pulmonar, presença de hepatomegalia, tudo isso é critério maior e menor, então não ajuda muito. Mas caiu na prova exatamente isso, esses 4 critérios, quais fechariam para o paciente. Antes de ir para a questão, vamos voltar para o seu Antônio de novo. O seu Antônio tinha algum desses critérios de gravidade? Ele não tinha essa pressão achatada, então a pressão de pulso muito achatada, não tinha mãos geladas, não tinha nasarca, então ele não tinha nenhum desses critérios que sugerem gravidade, certo? Então é um paciente com IC descompensado, com vários sinais de C, mas que olhando à primeira vista não teria tanta gravidade. Vamos partir para mais uma questão do TEC, a questão 3 que eu vou discutir. Então essa é uma questão do TEC de 2016 também. Então vamos lá. Dentre os sinais clínicos de insuficiência cardíaca, quais mostram maior gravidade? É exatamente isso. Essa pergunta do TEC queria saber exatamente o que está naquela tabela do Braud. Então vamos ver. Ascite, sopro de insuficiência mitral e dermatite ócrea em tornozelos? Não. Tem várias coisas que sugerem ser, mas não indicam gravidade. Edema de membros inferiores, ortopneia e impulso apical deslocado para a esquerda. Então, o ictus córtex desviado para a esquerda? Também não. Indicam IC, mas não indicam gravidade, como aqueles critérios que eu comentei. Item C. Hepatopatia dolorosa, estertores crepitantes pulmonares e terceira bula palpável. Hepatomegalia dolorosa não entra, estertores crepitantes também não entra de maior gravidade, então não seria a alternativa C também. A alternativa D tem exatamente 3 dos 4 critérios que a gente comentou. Pulsos alternos ou pulso alternante, as extremidades frias e pressão de pulso reduzida, uma pressão de pulso achatada. Então, claramente, essa é que indica maior gravidade. E taquicardia, taquipneia e pressão venosa jugular elevada são todos critérios de C, mas não indicam gravidade. Quando você vai ver o gabarito dessa prova de 2016,
é considerada correta a alternativa D, e está claro, baseado nessa tabela do Brown, mas entraram com recurso e depois de recurso acabaram considerando correta também a B, que eu não vejo muito o porquê, deve ter tido alguma outra referência que deve ter mostrado isso, mas baseado na tabela do Brown e pensando logicamente, os sinais de maior gravidade é a alternativa D. Mas, se você for ver lá no gabarito oficial, foi considerado B e D corretas para essa questão. Certo? Então deixa eu tirar aqui e abrir comentários, ver se alguém quer falar alguma coisa. Alguma dúvida em relação a esses critérios de gravidade? Tem algumas coisas que é meio complicado, mas às vezes o pessoal pede exatamente o que está numa tabela do Brown, que você decorou lá a diretriz inteira e não tem essa informação, e às vezes você passa batido. Alternativa E não. Alternativa E, que seria taquicardia, taquipneia e pressão venosa jugular, não seria critério de maior gravidade. Então, pulso alternas, na verdade, a explicação é que, na verdade, o coração está tão fraco que ele tem um batimento débil, entre aspas. Então, o volume sistólico pode ser irregular, porque ele está se matando para tentar manter o débito cardíaco. Então, realmente, são quadros extremos. Eu vi alguns casos no INCOR só mesmo, faz tempo que eu não vejo, mas é clássico. O pulso alternas é um sinal de muita gravidade. O bonequinho Michelin é boa, né? Isso daí também veio do INCOR, essa história aí. Então, beleza. Vamos voltar para o nosso paciente. Eu vou fechar aqui um pouquinho os comentários. Então, o próximo passo, você já tirou história, você arrasou lá, discutiu com a galera. O cara tem 4 critérios maiores, 2 menores, fechou com o IC, não tem critério de gravidade, tá bom. Qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer para esse paciente que está na emergência? Você vai pedir exames para ele, né? Você não sabe se ele tem IC, você só sabe que ele é hipertenso, diabético, dislipidêmico. Então, como que você vai fazer? Você vai pedir eletro? Não tem jeito, né? Pisou, um paciente cardiopata lá vai ter que ganhar um eletro. O eletro é interessante, ele pode te ajudar a sugerir a etiologia da IC, um paciente cheio de fator de risco, então se você observar uma área inativa, já pode sugerir que ele pode ser um coronariopata, que às vezes não sabia porque é diabético, porque é idoso, etc. E um eletro totalmente normal tem um valor preditivo negativo de 90%, de falar que o paciente não tem disfunção sistólica. Então, se o eletro vier normal, a chance é muito grande que ele não tenha uma disfunção sistólica importante. Nesse paciente deve ter, por B3, todos os achados, é bem provável que encontrar alguma alteração. Então o eletro com certeza vai fazer. Raio-x de tórax vai fazer? Vai fazer também. Talvez não dê muita informação a mais do que você viu no exame físico. O exame físico se você faz as coisas direitinho, você acaba nem precisando dos outros exames, né? Você vai ver congestão, você pode ver se tem derrame pleural, você vai ver desvio do ictus, você pode ver tudo que você vê no raio-x. Então o raio-x pode mostrar todos os sinais que sugerem IC. E ecocardiograma? O ecocardiograma com certeza vai pedir. É o exame fundamental, vai ver se tem disfunção sistólica, diastólica, vai sugerir etiologia, ver se tem a alteração de cinética, a alteração segmentar, neurisma apical, algo que sugere as chagas. Vai poder dar várias dicas sobre o diagnóstico, mas muitas vezes, dependendo do serviço que você está, você não tem um eco lá na hora. Às vezes você vai ter que pedir, o cara vai ter que passar lá no posto para conseguir marcar daqui a 2 meses. Então o eco com certeza é fundamental, se você tiver fácil, faça logo, mas nem sempre é tão fácil. Então de exame de mais, você pode pedir eletro e raio-x e beleza, você já consegue manejar esse paciente. E de exame de sangue, o que você pode pedir para ele? Exame de sangue, você vai pedir função renal, eletrólitos, né, ureia, creatinina, sódio, potássio. É interessante ver potássio desse paciente, porque você vai dar muito diurético, o paciente está muito congesto, então provavelmente vai espolhar potássio, é bom saber como está. Você vai pedir hemograma, você pode pedir os exames básicos para de emergência, mas tem um exame que pode te ajudar aí, que seria o BNP. O BNP é um exame que geralmente aumenta em casos aí de sobrecarga de pressão, sobrecarga de volume ventricular, então eles podem nos ajudar a bater o martelo de uma etiologia cardíaca ou não. Nesse caso está muito escancarado que é cardíaca, né? Mas você pode pedir BNP. Quais são as indicações de BNP baseadas na diretriz brasileira de C? A diretriz brasileira de C, de 2018, ele fala para essa dúvida diagnóstica na emergência seria indicação classe 1. Então, tu poderia pedir para esse paciente para avaliação se é ou não de origem cardíaca, se você não tiver um eco rápido. E uma outra indicação classe 1 seria para paciente que... paciente com uma dúvida, na verdade, para avaliação prognóstica, desculpa. O paciente com avaliação, para avaliação prognóstica, paciente que sugere gravidade, o paciente que chega com 2.000 de BNP, por exemplo, é um paciente que deve ser mais grave do que um paciente que chega com 150 de BNP. Quais seriam os níveis de BNP, né? Os níveis de BNP seria abaixo de 100, vai sugerir pouco IC,
e acima de 400 sugere bastante C. Se chegar entre 100 e 400, geralmente é um limbo lá que não vai conseguir bater o martelo. Então, para avaliação prognóstica e para avaliação de diagnóstico, seriam as duas indicações classe 1. Para acompanhar o paciente, seria uma indicação classe 2B. Então, para ver se o paciente está melhorando, vai colher um BNP seriado, não teria tanto papel. Não vale a pena, não vai trazer muita informação a mais do que você ir lá examinar o paciente, controlar o peso, controlar a congestão. Mas tem alguns estudos testando isso. E uma indicação classe 3 na diretriz seria pedir o BNP com alvo pré-definido. Então, eu quero tratar esse paciente para ele chegar com BNP abaixo de 100. Isso é classe 3, não deve ser feito. Então, as duas indicações principais que pode cair em prova aí seria indicação para avaliação prognóstica e para avaliação diagnóstica nesse cenário que você não sabe o que o paciente tem. Certo? Como cai na prova? Deixa eu mostrar uma questão aqui. Foi uma questão que caiu... Deixa eu ver aqui. Uma questão que caiu em 2017. Então, como que cai na prova? Sabemos que o BNP, o peptídeo natriurético tipo B, pode ser útil no cenário de um quadro de insuficiência respiratória aguda, ajudando a diferenciar de etiologia cardíaca e de outras etiologias. Como a gente viu, o paciente chega lá, você não sabe se o cara é pneumopata, cardiopata, isso aí pode ajudar. Apesar disso, diversas condições podem elevar o BNP sem necessariamente significar que é um aumento somente pela IC. Então, várias coisas aumentam o BNP e vão te atrapalhar nessa avaliação. Então, qual das afirmativas abaixo não eleva o BNP? Então, o que aumenta o BNP? Então, tem várias condições que aumentam o BNP. Estados hiperdinâmicos, paciente com cirrose hepática, com sepse, com síndrome coronariana aguda, paciente com hipertiroidismo, crise tireotóxica, tudo isso pode aumentar o BNP. Paciente com insuficiência renal pode aumentar o BNP. O paciente com idade avançada pode aumentar o BNP. Então, são várias coisas que aumentam. Pouca coisa não aumenta. Então, o paciente obeso tende a ter BNPs menores, então a obesidade é uma das coisas que pode cair em prova, a obesidade tende a ter BNPs menores, e o hipotiroidismo também não afeta muito, o hipertiroidismo que vai aumentar. Então, vamos ver dessa questão aqui. Qual dos afirmativos abaixo não eleva o BNP? Insuficiência renal crônica, eleva. Cirrose hepática, eleva, estado hiperdinâmico. Obesidade, não, obesidade vai diminuir o BNP. Hipertiroidismo aumenta e síndrome coronariana aguda também aumenta. Então aqui está claro, obesidade é o que eles pedem, ou obesidade ou hipotiroidismo são as coisas que não vão aumentar o BNP. Então geralmente em prova eles colocam um quadro e acabam voltando para alguma dessas etiologias. Deixa eu abrir aqui para ver se alguém quer saber alguma coisa mais de BNP, mais dúvidas aí sobre BNP. BNP é um exame da moda que o pessoal gosta de perguntar bastante nas questões de prova. Dúvidas? Posso continuar? A live vai ter uma duração de uns 30, 40 minutos, não vai ser uma live muito extensa. A ideia é realmente não encher muito o saco de vocês aí. E se com fração de ejeção normal, né, FEM, pode pedir NT-proBNP ou BNP. O NT-proBNP seria um pouco mais específico, seria superior, mas é um pouco mais caro e nem sempre tem disponível. O caso clássico aí que eu acho que pode até cair em prova é em relação ao uso do sacubitril/valsartana. Então, o sacubitril/valsartana, que é uma droga que se mostrou superior ao IECA no estudo Paradigm, cada vez mais o pessoal tem usado, ele age exatamente no BNP. Então, ele vai elevar o BNP e isso vai trazer efeitos benéficos para paciente com IC. Exatamente o entresto. Então, o paciente usando entresto, a gente não pode pedir BNP. Então, muitas vezes o paciente que você começou em entresto, tem uma experiência aí com quase 30 pacientes usando entresto, realmente muitos deles melhoram, alguns não toleram, mas muitos melhoram bem. O paciente melhora de congestão, melhora de classe funcional, você pede o BNP estoura. Não dá para levar em conta o BNP, porque ele vai estourar por efeito da droga mesmo. Então, ele é um inibidor de neprisilina, ele vai diminuir a degradação de BNP e vai aumentar o BNP sérico. Então, nesse caso, do paciente que está usando sacubitril/valsartana, tem que usar o NT-proBNP. O NT, tem essa diquinha que a gente fala também no Cardio Papers, que é NT é de não tem problema, NT-proBNP. Então, NT-proBNP não tem problema pedir em quem está usando Entresto ou sacubitril/valsartana. Então, se puder, seria melhor, é mais específico. A maior parte dos lugares ainda tem só o BNP. Mas é uma dúvida boa aí, cada vez mais vai cair de Entresto, de
inibidor de SGLT2, que são o que está saindo no artigo toda hora, hein? Cada vez está saindo mais novidade, então tem uma chance boa de cair em prova também. Eu vou para o último assunto, então, seria em relação aos estágios da IC, desativar os comentários rapidinho aqui. E daí eu já libero vocês aí para relaxar. Então, estágios da IC é uma coisa que eles gostam de pedir bastante e é importante a gente entender. Os estágios da IC, conforme foram apresentados pelo American Heart e o ACC, né, o American College of Cardiology, são aqueles estágios de A, B, C e D. Aqui a gente não está falando do NIRA, né, da classe funcional. Então, classe funcional 1, paciente que não tem sintomas, 2, tem sintomas com atividades acima das habituais, 3 teria sintomas para fazer atividades habituais e 4 sintomático inclusive é o repouso. Então, eu não estou falando disso. Isso é uma coisa que você vai avaliar toda a consulta do paciente e vai ver se ele está melhorando ou não. Nos estágios da IC, estágio A, B, C e D, ele só piora. Então, não dá para voltar do C para o B. Então, esse conceito é importante porque eles adoram pedir, é o que mais pede em prova, e eu vou mostrar uma questão relacionada a isso. O que é o estágio A? Estágio A, baseado nos critérios aí do American Heart, seria o paciente que não tem cardiopatia estrutural. Então, é um paciente que tem fator de risco, mas ainda não tem nada, o eco é normal. Então, é um paciente que é hipertenso, que é diabético, que é dislipidêmico, que é tabagista, que é um utilista importante, que vai usar uma quimioterapia cardiotóxica. Então, são pacientes que têm um fator de risco que, se não controlar bem, pode desenvolver uma disfunção miocárdica. Então, essa seria a classe A. Em alguns casos, você pode até começar a tratar, está saindo alguns estudos em pacientes oncológicos de utilizar IECA, beta-bloqueador, antracíclico, etc. Mas, em geral, aí você só vai tratar a doença de base, vai controlar bem pressão, controlar bem diabetes, controlar bem dislipidemia, cessar tabagismo, etc. Estágio B. Estágio B é aquele paciente que não está sentindo nada, nunca sentiu nada, assintomático, mas foi fazer algum exame de rotina lá e veio um eco com uma fração de ejeção de 20%, por exemplo, 30%. Eu já vi paciente com pouca limitação com fração de ejeção de 20%. Então foi um achado, o paciente tem uma doença cardíaca estrutural, mas nunca teve sintomas. Esse é o estágio B. Tem evidência para tratar? Tem. A gente tem algumas evidências para tratar com IECA, por exemplo, tem o SOVID Prevention, um estudo do final do começo da década de 90, teve o SAVE, vários estudos mostrando que usar IECA para esse paciente que tem disfunção ventricular, mas não tem sintomas, vale a pena. Beta-bloqueador tem uma evidência um pouco mais fraca, mas também tem para usar para esses pacientes, teve o estudo Capricorn com Carvedilol, que mostrou benefício. E antagonistas de receptor mineralocorticoide, espironolactona, tem evidência um pouco mais fraca e para um subgrupo específico de pacientes. Então, espironolactona, na verdade, a droga testada foi o eplerenone, que é o irmão mais moderno, mais chique aí da espironolactona, foi testado em pacientes pós-infarto no estudo Ephesus. E no estudo Ephesus, eles testaram isso, um paciente com disfunção ventricular independente da classe funcional. Então, incluía também pacientes com classe funcional 1. Então, se o paciente for pós-infarto com disfunção ventricular assintomático, você poderia utilizar também o espironolactona ou o eplerenone, que a gente não tem aqui no Brasil. Classe C, o estágio C do American Heart, seria o paciente que já desenvolveu sintomas ou que está sintomático. E essa é sempre a pegadinha da prova. Se ele ficou sintomático, esse paciente, seu Antônio, por exemplo, qual que é a classe desse paciente? O paciente está em classe C, ele está francamente sintomático. Agora a gente vai medicar ele, vai dar os remédios, vai melhorar a congestão e tal. Se ele voltar no seu consultório daqui a 3 meses assintomático, bem medicado, não está congesto, não está sentindo mais nada, voltou a jogar bola com o netinho lá, tudo, esse paciente continua sendo estágio C, ele nunca vai voltar a ser estágio B, certo? Então ele é sempre estágio C, nunca volta para o estágio B e é isso que vira e mexe cai em prova. Então, para esse grupo do estágio C, é o que a gente vai tratar com tudo. Então, você vai dar IECA, ou BRA, ou valsartana, sacubitril valsartana, vai usar beta-bloqueador, vai usar espironolactona, vai considerar e usar inibidor de SGLT2, vai considerar digoxina, ivabradina, considerar usar ressincronizador, CDI, você vai fazer tudo o que dá para esse paciente. Não deu certo tudo que você fez, o paciente continua muito sintomático, com sintomas ao repouso, ele é estágio D, é o paciente com IC refratária, e geralmente esse paciente tem que ir para um serviço de referência, ele vai precisar considerar transplante cardíaco ou o implante de um dispositivo de assistência ventricular, que aqui no Brasil é mais difícil, a gente vê mais fácil em outros países aí. Então seriam esses os 4 estágios,
você nunca volta de um estágio para o anterior, certo? Eu vou discutir só uma questão, daí eu abro para a gente discutir. Só achar a questão aqui. Essa daqui. Então, uma questão do TEC 2017. Com relação aos estágios da insuficiência cardíaca, é incorreto afirmar. Então, ele quer saber em relação a esses estágios que eu comentei. Então, estágio D caracteriza-se por doença cardíaca estrutural avançada e sintomas de C em repouso, apesar de tratamento otimizado? Tá certo. Ele quer saber aqui a alternativa incorreta. Estágio C caracteriza pela presença de doença cardíaca estrutural, sim. Sintomas de C, pela presença de sintomas atuais e ou sintomas prévios de C. Exatamente. Sintoma atual ou prévio continua sendo estágio C. O estágio D, alternativa C agora, para confundir a vida. Né? O estágio D caracteriza-se por pacientes que podem ser candidatos ao transplante cardíaco ou dispositivo de suporte circulatório. Estágio D, exatamente isso. O estágio B caracteriza-se pela presença de doença cardíaca estrutural, tá certo? E assintomáticos, mas associado à presença de sintomas prévios de C, que é aquilo que eu falei, ele adora por essa pegadinha. Ele está assintomático, ele é estágio B. Se ele já teve sintoma em qualquer momento da vida, ele vai ser sempre estágio C. Então essa alternativa D está errada. E a última, o estágio A caracteriza por alto risco de desenvolvimento de C, associado à ausência de anormalidade estrutural ou funcional, como por exemplo paciente com hipertensão arterial sistêmica. Tá certo, então a que está errada aí é a alternativa D, que cita exatamente isso. O paciente estágio B não pode ter sido sintomático nunca, senão ele é estágio C. Beleza? Deixa eu voltar aos comentários aqui. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Eu selecionei essas 5 questões, até para não ficar muito maçante. Mas abordou, na verdade, temas que eu acho que é o que mais é cobrado em prova e que não dá para deixar de saber. Isso precisa saber. Fala para não diabéticos. Como assim? Em relação a que não diabéticos? Inibidor de SGLT2? Bom, os inibidores de SGLT2, a gente teve o DAPA Heart Failure, né? Exatamente, que foi o estudo que mostrou, metade dos pacientes eram não diabéticos e mostrou benefício, inclusive reduzindo mortalidade para esses pacientes. E hoje saiu um artigo, na verdade o pessoal da Boehringer compartilhou nas mídias sociais aí, um artigo falando do Imperor. O Imperor é um artigo que vai sair agora no Congresso Europeu, no final de agosto, e já lançaram que foi positivo. Então, a diferença aí é que o Imperor foi com empaglifosina, o DAPA Heart Failure foi com dapaglifosina, mas eles são da mesma classe, né? Inibidor de SGLT2, e o Imperor foi inteirinho, sem pacientes com diabetes, não tinha ninguém com diabetes, e mostrou redução do desfecho primário, que era morte ou hospitalização por IC. Então, notícia fresquinha aí, só reforçando talvez o efeito de classe dos inibidores de SGLT2. A partir do Congresso Europeu, que vai apresentar esse estudo, a gente vai ter evidência para redução de desfechos em pacientes com IC sem diabetes, para usar aí mais uma droga, que seria o inibidor de SGLT2. A pergunta aqui, estágio C não precisa ser assintomático? Não. Estágio C pode ser sintomático ou assintomático. Então, o seu Antônio, que a gente comentou aqui, ele está sintomático, ele é estágio C. Se ele ficar assintomático, ele continua estágio C, mas não interessa. Assintomático ou sintomático, se ele teve sintoma em algum momento da vida, ele vai ser sempre estágio C ou pode virar estágio D, se ele piorar. Alternativa cirúrgica para o transplante. Então tem alguns casos de paciente com aneurisma muito grande que pode considerar aneurismectomia ou cirurgia para correção valvar. Tem trabalho de mitraclip com paciente que desenvolve uma EC, dilatação ventricular com insuficiência mitral importante que você pode considerar. Então tem algumas alternativas antes do transplante que vão ser avaliadas, geralmente acaba chegando no centro de referência e eles avaliam tudo possível, o heartinho, né, antes de considerar transplante. Então, as próximas diretrizes eu acho que não tem como não sair com essa questão do quarto bloqueio. A gente tinha 3 drogas principais que reduziam mortalidade na IC, IECA, ou BRA, ou valsartana, que seriam essas 3 drogas, beta-bloqueador e espironolactona. Agora a gente tem também o inibidor de SGLT2, que seria uma quarta droga, e mais um estudo, vai ser indicação 1A, então mais um estudo para a gente considerar usar essas drogas mesmo em paciente não diabético. E daí a gente vai ter que ver quantos pacientes estavam usando em tresto. No DAPA Heart Failure tinha pouca gente, uns 10 a 13%
estavam usando Entresto. A gente pode usar Entresto com inibidor de SGLT2, os dois promovem muita diurese, será que é seguro? Então a gente vai ter que entender algumas coisas ainda, muita coisa ainda para a gente ver. Então, paciente com IC provável etiologia isquêmica, que ficou assintomático pós-tratamento otimizado. Tem que investigar isquemia ou só tratamento otimizado? Isso aí é a velha questão, né? Que saiu recentemente o isquemia, né? Mesmo paciente sintomático, que ainda não otimizou o tratamento e tem alguma isquemia documentada, se você otimizar o tratamento clínico para isquemia, você pode deixar o paciente bem e não piora a mortalidade. Pode ter mais sintomas, mas não vai piorar a mortalidade. Então, a minha tendência é não ficar investigando isquemia para quem está ótimo, não. Vamos ficar botando stent que não precisa. Qual que é o momento de iniciar sacubitril e valsartana? Então, se for ver pelas diretrizes, a evidência seria após 3 a 6 meses tratando com IECA ou BRA. Então, o próprio estudo, o Paradigm, avaliou isso. Era paciente que estava tratando IC, estava usando IECA ou BRA e trocaram para sacubitril e valsartana. Então, a gente tem evidência para trocar para paciente que continua sintomático, pelo menos classe funcional 2, usando IECA ou BRA há pelo menos 6 meses, 3 a 6 meses. Então, para esse paciente, você pode trocar por sacubitril e valsartana. Não tem tanta evidência para a gente entrar de cara. Então, fez um primo diagnóstico de C, o ideal, se for ver por diretriz, e é o que seria cobrado em prova, seria entrar com IECA um pouco superior ao BRA, se puder entrar com IECA, deixar 3 a 6 meses, o paciente continua com fração de ejeção abaixo de 40% e continua pelo menos classe funcional 2, daí sim valeria a pena trocar por sacubitril e valsartana para reduzir mais hospitalização, reduzir mortalidade. Mas a princípio não de cara, beleza? Bom, mais dúvidas? Está dando quase 40 minutos, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A melhor evidência para usar hidralazina e nitrato realmente em pacientes negros, né? São resultados que vêm do estudo do AHEFT. Então, para o paciente que fez isso, entrou com IECA, beta-bloqueador, espironolactona e continua sintomático, continua com a funcional 2 e com disfunção ventricular, seria também indicação classe 1 para afrodescendentes entrar com hidralazina e nitrato. É o grupo que mais se beneficia de otimizar a vasodilatação. Para fração de ejeção de 45, é indicado iniciar dapagliflozina além de Entresto? Então, é meio complicado porque a gente não tem muita experiência com as duas drogas, né? O ideal seria para uma fração de ejeção um pouco mais baixa para entrar com dapagliflozina. Se você entrou com Entresto, o ideal é esperar, porque muitos pacientes revertem. Com beta-bloqueador pode reverter, com espironolactona. Então, eu esperaria mais um tempo. Se tiver com fração de ejeção 45, eu consideraria não utilizar ainda dapagliflozina. Agora, o paciente é diabético, o paciente está muito hipervolêmico, você sabe que vai poder, além de perder peso, vai ter uma diurese aí por perda de glicose na urina, talvez valesse a pena. Acho que vai ser uma avaliação caso a caso. Não vai ter em diretriz uma recomendação assim em relação a associar Entresto com dapagliflozina. Acho que a gente não vai conseguir ver isso daí. Beleza? Então, a gente imagina que sim, Entresto a gente tem mais evidência. A dapagliflozina a gente viu em relação a remodelamento reverso, né? Se Entresto e dapagliflozina podem promover remodelamento reverso. O Entresto a gente já tem mais evidência mostrando que pode promover e na prática a gente vê isso. Eu tive paciente aí que está acompanhando na fila de transplante, tomando já há anos o esquema de ECA, beta-bloqueador, e com Entresto normalizou, a fração de ejeção subiu acima de 50 com Entresto. Então não é uma resposta que a gente vê em todo mundo, mas pode promover. Dapagliflozina a gente precisa ver ainda melhor, mas é bem provável que possa ter também. Em relação ao momento cardiológico, ele está perguntando em relação a IC com fração de ejeção intermediária. Então a gente tem a IC com fração de ejeção preservada, que seria uma fração de ejeção acima de 50%, e a IC com fração de ejeção reduzida, que a gente vê vários estudos que mostram os benefícios de mortalidade, tudo, é tudo com fração de ejeção abaixo de 40%. Então, entre 40% e 50% ficou um limbo. Seria o que a diretriz europeia chama de mid-range, ou uma IC com fração de ejeção intermediária. A gente não tem tanta evidência para tratar esses pacientes, a gente acaba extrapolando no que a gente vê com IC com fração de ejeção reduzida. Então, a gente acaba usando IECA, pode considerar utilizar beta-bloqueador, espironolactona. Entresto, talvez, teve alguns estudos que saíram recentemente mostrando que parece que o benefício do sacubitril valsartana é um contínuo.
Então, estudos que se derivaram do Paradigm mais do Paragon, que é o IC com fração de ejeção preservada, que não mostrou benefício no desfecho primário com sacubitril valsartana, mostram que talvez essa faixa entre 40% e 50% parece que ainda vai se beneficiar alguma coisa do sacubitril valsartana. Então, vai acabar usando o que a gente usa para IC com fração de ejeção reduzida, mas realmente não tem tanta evidência para esse subgrupo. Espironolactona para classe funcional 2. Isso, na época que eu fiz residência, aí, mais de 10 anos atrás, a gente era classe 3 ou 4, a gente não podia usar para classe 2. Mas saiu o estudo ênfase, que é também mais um estudo que mostra que vale a pena usar espironolactona a partir da classe funcional 2. Então, pode usar. Classe 1, só no pós-infarto, que é o resultado do Éfesos. Para os outros pacientes, a partir de classe funcional 2. Furosemida indicada para nível 3, furosemida ele não vai ter benefício em mortalidade. Você usa para qualquer classe funcional, geralmente 2 a 4, para controle de volemia. Então você não usa furosemida para conseguir melhorar desfechos além de sintomas. Então usa sim para classe 3, usa para classe 4 para tentar tirar volume, para controlar a volemia. Quando o paciente não é hipertenso, então realmente é difícil otimizar o tratamento per se. É muito mais fácil quando o paciente é hipertenso e a gente sabe que a gente precisa chegar em dose máxima de ECA. Paciente que atinge dose máxima de sacubitril valsartana vai melhor, beta-bloqueador também. Mas às vezes você pega um paciente com IC, às vezes é um pós-miocardiopatia, miocardite, uma cardiomiopatia dilatada, e daí você não consegue progredir dose. Você está lá com 2,5 de ramipril, mais 1,25 de bisoprolol, o paciente vem com pressão 9,6, então é difícil. Vale sempre a pena tentar otimizar a dose. Eu já vi paciente que estava com pressão aí perto de 9, 10, eu acabei entrando com entresto. Depois de uns 3 meses, acompanhando mensalmente, né, ele começou a vir com pressão de 12, 13 e a gente fez o eco e remodelou. Então, quando o paciente começa a ficar hipertenso, aumentando o tratamento, é um sinal que pode estar remodelando. Então, sempre vale a pena tentar vasodilatar mais esse paciente. Deu tontura, volta um passo atrás. Não suspende, mas reduz a dose. Então, é difícil sim. Esse é um sinal de mau prognóstico, você não conseguir progredir dose na EC, mas vale a pena sempre. Paciente, eu vou responder mais 2 perguntas só aqui que eu vou precisar sair aí, que eu vou ter que me enrolar para outra live aí. Paciente utilizando espironolactona desenvolvendo aumento de mama, pode substituir por qual medicamento tão eficiente? O único medicamento que seria tão eficiente quanto a espironolactona seria o eplerenone, que não tem esse efeito de aumento de mama, é o grande diferencial dele, mas não tem no Brasil. Então o que eu costumo fazer? Eu reduzo a dose. Então eu estava usando 50 ou 25, tenta entrar com 12,5, diminui, para por um tempo, e tenta explicar para o paciente a importância da espironolactona. Muitos pacientes são graves, muito sintomáticos, explicando o benefício da espironolactona. Eles falam, incomoda um pouco, mas eu prefiro cuidar do meu coração. Já vi paciente falar isso. Então você tem que jogar limpo para o paciente, falar que o remédio é importante e, obviamente, está doendo muito, está aumentando muito a mama, que pode ter pelos efeitos hormonais da espironolactona, às vezes tem que parar. Paciência. Medicamentos do idoso com clínica de CFEP. Então, esse CFEP não tem nenhuma droga, isso é questão de prova clássica, nenhuma droga consegue diminuir mortalidade na EC com fração de ejeção preservada, fração de ejeção acima de 50%. Então, você acaba tratando as doenças de base, trata a insuficiência coronariana, trata FA, trata a hipertensão. Tem algumas evidências com BRA, o Charm Preserved, tem algumas evidências com valsartana mostrando que a gente teria um benefício em hospitalização, mas não tem benefício em mortalidade. O Topcat lá com a espironolactona também tem benefício com a espironolactona. Então, a minha tendência é controlar, se o problema for pressão, controlar bem a pressão e priorizar essas medicações que têm algum benefício em hospitalização, mas que não têm o mesmo peso de um tratamento para ser com fração de ejeção reduzida. Bisoprolol é melhor que carvedilol? Ele é mais seletivo, então a chance de ter efeito colateral é menor com bisoprolol do que com carvedilol. Então, principalmente paciente com problema pulmonar, o ideal é a gente priorizar realmente usar bisoprolol ou metoprolol, succinato de metoprolol em dose baixa. Bisoprolol seria o mais cardioseletivo, então seria um dos melhores. Então, quando o paciente pode pagar, é uma ótima opção também. Beleza? E última pergunta então que eu vou responder aqui, que eu preciso sair. Qual beta-bloqueador não provoca disfunção horária? Nem preciso estar aqui, ó, o pessoal já respondeu. Então, o nebivolol é o único beta-bloqueador que tem menor risco, né, de desenvolver disfunção erétil, porque ele tem um efeito de aumentar o óxido nítrico que poderia até ajudar. Então, o nebivolol é interessante. Na EC, ele não tem a mesma evidência que os outros.
Teve o estudo seniors, que testou tanto IC fração de ejeção reduzida como preservada, mas a evidência para reduzida não é tão forte. Mas é uma opção, principalmente para preservada, você pode considerar nivolol, paciente que não está tolerando os outros por disfunção erétil, também vale a pena. Beleza? Se curtiram aí, obrigado pela presença. A gente vai fazer agora toda quinta-feira uma live de revisão de questões. Então vou tentar pegar um tema igual eu fiz hoje, vou pegar temas de tratamento de C, vou tentar pegar vários temas e juntar as questões para a gente entender o que cai na prova e a gente vai evoluindo, né? Pode dar dicas, se você achar que pode melhorar alguma coisa, pode mandar. Eu acho que a ideia é que a gente sempre está melhorando. Eu vou sempre trazer esse conteúdo que eu acho que é a ideia do Cardio Papers, trazer conteúdo de qualidade para todo mundo. Beleza? Obrigado mais uma vez pela participação e continue.